Antes de lermos o texto, precisamos considerar que na língua inglesa existe uma expressão bastante conhecida que é walk of shame, a caminhada da vergonha. Ela descreve aquele momento em que alguém precisa percorrer um caminho difícil, desconfortável, muitas vezes sob olhares de julgamento. Eu vou ilustrar para você. É a cena do atleta que, após ser expulso de uma partida, ele vai para o banco de reservas com a cabeça baixa, escutando as vaias da torcida. Ou o jogador que perde um pênalti decisivo e em silêncio faz o caminho de volta até o meio de campo, carregando o peso da frustração. Nós podemos considerar e pensar na imagem também de alguém que volta para casa abatido, trazendo no semblante as marcas da decepção. Por exemplo, um pai que tomou uma decisão precipitada no trabalho e agora precisa lidar com constrangimento diante dos outros, quem sabe até diante da própria família. Ou a imagem de um filho que desobedeceu, fez escolhas erradas e agora precisa encarar os pais sabendo que quebrou a confiança deles. Perceba, cada passo, até em casa, parece mais pesado, porque não é só a distância física, é o peso da vergonha e muitas vezes o peso do pecado. É possível que em algum momento da nossa vida, todos nós, de alguma forma, já fizemos essa caminhada frustrante, independente dos motivos aqui. Que eu introduzo dessa forma a minha fala nessa manhã? Porque ao final do capítulo 1 do livro de Ruth, nós encontramos uma cena que de certa forma conecta com essa ideia. A caminhada de Noemi para Belém após muitos anos em Moabe é marcada pela vergonha e pela frustração. Ela volta com esse sentimento. Ela retorna para o seu povo viúva, sem seus filhos, após ter fugido, abandonado a Deus e o povo de Deus, buscando refúgio em outros deuses e no meio de um povo ímpio. Esse senso de fracasso e derrota foi tão grande que, ao chegar em Belém e ser reconhecida pelas mulheres da cidade, nós vimos isso no último domingo, ela mesma diz: não me chame Noemi, que quer dizer agradável, me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Agora, lembre-se que Noemi ela não retorna sozinha, ela retorna com Ruth. É claro que nesse momento do retorno, Noemi não tinha certeza se Ruth seria para ela uma ajuda ou um constrangimento. Ela voltou para ajudar com uma moabita. Isso comunicava algo. Mas o ponto é que para Ruth, a caminhada de Moabe até Belém não foi uma caminhada de vergonha, mas de confiança, e confiança em Deus. Ela deixou para trás sua família, sua terra, seus deuses, para encontrar refúgio no Deus vivo e verdadeiro. Nós podemos dizer que ela creu sem ver. Ela firmou uma aliança com Noemi, um pacto de graça, de que estaria com ela em todas as horas, independentemente do que acontecesse, até o último dia da sua vida. No capítulo 1, nós vimos que Noemi tenta a todo custo liberar Ruth e fazer com que ela ficasse em Moabe para encontrar descanso na casa de um marido. Mas Ruth decide buscar refúgio e descanso na casa de Deus. E eu penso que um verso que resume esse movimento de Ruth é o verso 12 do capítulo 2. Eu quero convidar você a lê-lo nesse momento. Ruth, capítulo 2, verso 12. Que o Senhor recompense o que fizeste e recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Essas são palavras de Boaz para Ruth, uma espécie de oração para que o Senhor Todo-Poderoso dê a Ruth o que ela necessita por procurar refúgio debaixo das suas asas. Perceba, irmãos, antes de entrarmos no texto, no capítulo 2, Ruth não estava apenas seguindo Noemi, ela estava se colocando debaixo do cuidado de Deus, do Deus de Israel. E aqui o próprio Deus é apresentado como abrigo.
como alguém que acolhe a imagem de um pássaro que protege seus filhos debaixo das asas, um lugar de segurança, de cuidado, de proteção e um cuidado de provisão. Isso nos mostra algo importante, que Ruth saiu de um lugar de aparente segurança em Moabe para um cenário completamente incerto em Belém. Mas ela não estava se lançando no vazio. Ela estava correndo para o lugar mais seguro que existe, que é a presença de Deus. O título da nossa reflexão nessa manhã é Sob as Suas Asas. E nós observaremos que debaixo das asas de Deus, primeiro, nós encontramos provisão. Nós recebemos graça. Desfrutamos de uma viva esperança. A ideia central do capítulo 2 de Ruth é o fato de que Deus cuida e provê para aqueles que se colocam debaixo do seu refúgio. Eu repito, Deus cuida e provê para aqueles que se colocam debaixo do seu refúgio, mesmo quando tudo parece incerto. Vamos ao texto. Vamos considerar que, em primeiro lugar, sob as asas de Deus, nós encontramos provisão. Leia comigo os versos de 1 a 3. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela respondeu: vai, minha filha. Ela foi. E chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Após o verso 22 do capítulo 1, que serve como uma espécie de ponte para o capítulo 2, que nos diz que Noemi e Ruth chegaram a Belém no início da colheita de cevada, nós observamos que Ruth se coloca diante de Noemi pedindo para colher, para ir aos campos de quem permitir, encontrar o seu sustento. Estudiosos afirmam que, segundo o calendário agrícola, elas tinham chegado a Belém no final de abril, início de maio, dentro do nosso calendário. Isso por si só já começa a pincelar a providência de Deus para nós, agindo na vida de Noemi e de Ruth. Antes delas chegarem a Belém, Deus já estava trabalhando. De modo que elas chegam e Ruth já vai colher, porque alguém lá atrás já havia plantado no tempo certo, e o Senhor, ao seu tempo, deu a colheita ao seu povo. Pois bem, capítulo 2 abre nos informando que Noemi tinha um parente por parte de seu marido, e seu nome é Boaz. E a partir de agora, ele passa a ser uma peça extremamente importante dentro do livro, mas não só dentro do livro de Ruth, dentro da história da redenção. E quem era esse homem? O homem Boaz. Pelo que lemos nesses versos, ele é um homem rico, com posses, um homem influente. Além disso, ele é um parente próximo de Elimeleque, esposo de Noemi, que havia morrido lá em Moabe. Ele fazia parte do clã do sogro de Ruth aqui também. Mas um detalhe que não entra nesse texto, e que é muito interessante também sobre Boaz, é o fato de que a mãe de Boaz era uma mulher que nós conhecemos, e a conhecemos por Raabe, uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, que foi incorporada no povo de Deus e que também está na genealogia de Jesus. Raabe, assim como Ruth, estão na genealogia de Jesus. O que é que isso nos mostra? Isso nos mostra que Boaz entendia o peso de ser um estrangeiro dentro da nação de Israel. A sua mãe foi uma mulher com essas características, perceba, com as mesmas características de Ruth, sendo uma estrangeira no território de Israel. No caso de Raabe, uma cananeia, no caso de Ruth, uma moabita. Isso deve ter movido ainda mais o seu coração para ser um apoio para Ruth, conforme nós veremos. O texto nos diz que Ruth pede a Noemi para ir colher espigas no campo de quem permitir. Isso é muito importante para nós, interessante,
por alguns motivos. Primeiro, essa atividade deve ser distinta ou distinguida da colheita normal. Ruth não ia para os campos ceifar como os trabalhadores de Boaz iriam para o campo ceifar. Aquele campo não pertencia necessariamente ao seu senhor em primeiro lugar. Ela está pedindo permissão para ir até os campos e recolher as espigas e os grãos que ficaram caídos no chão. Isso é interessante porque havia uma lei mosaica que nós observamos em Deuteronômio, capítulo 24, a Levítico, capítulo 19 e 23, que demonstrava compaixão especial para com os mais pobres. Essas leis eram conhecidas como as leis da coleta. E essas leis nos dão, queridos, um modelo de caridade bíblica. E o que é que essa lei dizia? Que os ceifeiros deliberadamente deixassem de colher os grãos que caíssem no chão, dando a oportunidade para que, por exemplo, o estrangeiro, o órfão e a viúva colhessem livremente. Deliberadamente, eles deveriam permitir que alguns grãos e espigas caíssem no chão para que os mais pobres viessem até o campo e pudessem ali colher. Ao mesmo tempo, essas leis de coletas eram voluntárias. Por isso que Ruth diz a Noemi: deixa-me ir ao campo colher de quem permitir. Não existia aqui uma espécie de castigo, certo? Por parte daqueles que não deixavam as espigas cair no chão. Não havia nenhum tipo de punição por não cumprir essa lei, a lei da coleta. Esse movimento de conceder as espigas do chão seria, portanto, um movimento movido pela graça, pela compaixão. A compaixão do Senhor do campo e dos seus trabalhadores em ato voluntário permitia que os menos afortunados pudessem encontrar apoio em seus campos. Noemi sabia disso. Ela era uma israelita, conhecia essa lei muito bem. E ela permite, ela se dispõe nesse momento aqui, a permitir que Ruth vá. E Ruth vai, trabalha e espera encontrar generosidade na medida em que alguém permitisse que ela pudesse colher. E aqui nós temos um detalhe forte em nosso texto. O texto destaca o que parece ser uma casualidade, uma coincidência. Ruth entra justamente na parte do campo que pertencia a Boaz, um parente próximo do seu falecido sogro Elimeleque. Alguns poderiam dizer: mas que mulher de sorte! Que mulher de sorte! O destino está sorrindo para Ruth aqui. Mas não há sorte, queridos, não há casualidade e não há coincidência no mundo de Deus. O autor do livro de Ruth está usando aqui de um dispositivo literário, vamos colocar nesses termos, para enxergar as coisas sobre a ótica humana, sobre a ótica de Ruth, não sobre a ótica divina. Perceba que Ruth não sabia, Ruth não foi de modo proposital, Boaz também não a conhecia nesse momento, não a convida para estar junto com as suas servas nesse momento. É o próprio Deus que está guiando a história. É Deus quem guia a trajetória de Ruth. É Deus quem está guiando a trajetória de Boaz e também guiando a história de Noemi. É interessante que em Provérbios, capítulo 16, verso 33, nós lemos que as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. As pessoas podem lançar os dados, mas é o Senhor quem determina o resultado. É isso. Humanamente falando, sim, nós podemos compreender que foi um evento casual, mas nós, entendendo o final da história e conhecendo o nosso Deus, o Deus que guia a história em suas mãos, nós reconhecemos que isso é obra da providência divina. É Deus quem está trabalhando. A mão de Deus está operando. A mesma mão que enviou a fome e mais tarde enviou a providência, o alimento. É a mão que trouxe Noemi e Ruth a Belém,
precisamente, perceba, no início da colheita, e agora é a mesma mão que guia Ruth para aquela porção do campo que pertence de modo específico a Boaz, familiar de Elimeleque. Irmãos, nós precisamos considerar que a agenda de Deus prevalece sobre os planos humanos. A agenda de Deus prevalece sobre os planos humanos. O que para nós é tido como mera casualidade, para Deus é a sua providência em ação. Nós não estamos vendo o Senhor trabalhar. Por isso que os teólogos vão chamar isso de a mão invisível de Deus, que está guiando a história, que está operando no meio da história. Não podemos compreender muitas vezes, não podemos ver muitas vezes, mas nós precisamos entender de uma vez por todas que a história não está nas mãos do acaso, está nas mãos do nosso Deus. Por detrás dos aparentes acasos, dos encontros comuns do dia a dia, Deus expressa o seu cuidado e a sua determinação providencial. Um teólogo muito conhecido chamado Francis Schaeffer, ele diz que a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por coincidência, mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem nosso destino. Isso revela, queridos, que Ele é o Senhor da história e que a nossa vida está em suas mãos. Nada que nos sobrevém, nada que nos acontece, vem por conta do acaso ou mero destino, algo fatalista, mas vem porque Deus nos dá, porque o Senhor está guiando a nossa história. A história é dele, a história não é nossa. A história é dele, a história não é nossa. Assim, na longa fila de campos, onde muitos necessitados encontravam impedimentos, pois nem todos respeitavam ou tinham consideração pelas leis das coletas, Ruth chega ao campo de Boaz e encontra provisão e graça, e é isso que ela recebe. Isso nos leva ao segundo movimento do nosso texto. O fato de que sob as asas de Deus recebemos graça. Perceba que certamente ao deixar Noemi sair para procurar um campo para colher, Ruth estava procurando alguém que lhe mostrasse graça. E sendo guiada pelo Senhor, ela recebe graça por intermédio de Boaz. Boaz aqui é um instrumento que reflete a bondade de Deus para com ela. E olhando para as atitudes de Boaz, no capítulo 2, nós veremos como ele reflete o caráter gracioso do nosso Deus em favor do seu povo. Boaz age aqui com graça de inúmeras formas. Eu quero mostrar algumas dessas formas para os irmãos. Primeiro, Boaz demonstra graça no falar. Olha comigo o verso 4. Naquela hora, no momento em que Ruth estava ali no campo, naquela hora, mais um indício aqui da providência divina, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhes responderam: o Senhor te abençoe. Nós estamos considerando aqui, meus irmãos, um patrão, vamos colocar assim, tratando com seus funcionários. O que é que nós observamos nesse movimento? Que Boaz é gracioso no falar. Boaz, ele tem posses, ele tem recursos, ele é um homem importante dentro da cidade, ele tem autoridade, mas ele é gracioso no falar com os seus funcionários. Ele não se coloca acima. Boaz aqui não abusa da autoridade que ele tem. Pelo contrário, Boaz está transformando as coisas mais comuns da vida em uma liturgia de adoração a Deus. Boaz entendia que não há separação entre o sagrado e o secular. Ele entendia que toda a vida é vivida diante de Deus. No ambiente de trabalho, ele roga: o Senhor esteja convosco. E perceba, uma boa relação de Boaz com seus funcionários, eles respondem: o Senhor te abençoe. Alguém já disse que um verdadeiro crente é também o melhor patrão. O que nós vemos aqui? O relacionamento de Boaz com os homens revela o seu íntimo relacionamento com Deus.
Isso nos aponta, queridos, para algo maior. Jesus e Boaz está apontando para Cristo, mas quando nós consideramos o nosso Senhor nessa progressão da revelação, Cristo, ele não apenas falou de graça, mas ele encarnou a graça no cotidiano da vida. Os momentos mais simples, mais ordinários, Cristo Jesus está agindo com graça, com favor. Ao mesmo tempo, se Boaz aqui revela um coração gracioso na forma como se dirige aos seus trabalhadores, em Cristo nós também encontramos esse aspecto. Cristo fala com graça. O próprio testemunho das Escrituras é muito claro nos dizer que jamais alguém falou como este homem, fazendo referência ao próprio Jesus. As palavras de Cristo eram, portanto, cheias de autoridade, mas também de ternura. Firmes contra o pecado, mas suaves com o pecador arrependido. Verdadeiras, mas sem serem destrutivas. Confrontadoras, mas não sendo cruéis. Boaz, portanto, é alguém que tem graça no falar, e se ele tem graça no falar, a língua, Tiago já diz que a língua é um pequeno órgão, um pequeno músculo que tem a capacidade de tocar fogo numa floresta. Mas nós observamos que Boaz ele tem um falar gracioso. Se expressa, em última instância, o seu bom relacionamento com Deus. Em segundo lugar, Boaz demonstra graça tomando a iniciativa aqui. Verso 5. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros, quem é essa moça? E ele respondeu, essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu, deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo, só agora descansou um pouco no abrigo. Nós temos aqui um homem influente, rico em posses, prestando atenção a uma estrangeira viúva moabita. Ruth não passa desapercebida aqui. Ela não foi uma pessoa invisível. Boaz, como aquele que se importa com os seus ceifeiros, perguntou a um de seus administradores sobre Ruth. E a pergunta, quem é essa moça, literalmente seria, de quem é essa moça? A quem ela pertence? Ele quer saber quem é o seu marido, de que família ela faz parte, de que clã ela faz parte, em quem ela está conectada. E a resposta do servo revela que Ruth era uma moabita e parente de Noemi, pertencente a Noemi. O que fica claro para nós? Que Boaz toma a iniciativa de notar Ruth, ele busca saber quem ela é e ele se aproxima dela com graça. Isso também, meus queridos, nos aponta para aquilo que Cristo fez por nós. Não somos nós que encontramos a Cristo, é Ele quem nos encontra. Ele é quem vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos ao encontro do nosso Senhor, mas é o nosso Senhor que vem em favor do seu povo, conhecendo as histórias e agindo com graça e misericórdia. Boaz, portanto, ilustra e aponta para o próprio Cristo à luz desse texto. Em terceiro lugar, nós observamos que Boaz demonstra graça oferecendo cuidado e proteção. Verso 8. Então Boaz disse a Ruth, escuta minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estão dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Boaz aqui, mais uma vez, de forma voluntária e graciosa, permite que Ruth continue colhendo em seu campo, dando a oportunidade para que ela encontre o seu sustento para si, nos campos do seu Senhor, nos campos de Boaz. E não apenas, observe, ele permite que Ruth fique em seu campo. Boaz chega a instruir os ceifeiros a deixarem cair espigas de propósito, para facilitar o trabalho dela. Veja como isso aparece aqui nos versos 15 e 16 do capítulo 2. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos,
deixai que recolha até entre os feixes, não as impeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela as recolha e não as impeçais. Boaz está fazendo muito mais do que ele deveria fazer. Isso demonstra quão bom ele é. Seu coração é grande. Isso, em última instância, aponta para a bondade graciosa do nosso Deus para com o seu povo. Ao mesmo tempo, meus irmãos, Boaz aqui dá liberdade a Ruth para beber água que os seus trabalhadores já retiraram. Isso parece algo simples, mas quando nós estudamos o contexto aqui, nós entendemos que era normal naqueles dias que os estrangeiros tirassem água para os israelitas e as mulheres tirassem água para os homens. Boaz está dizendo, você não vai correr atrás de água, a água está aqui, você pode usufruir tranquilamente. O que nos aponta mais uma vez para o cuidado de Boaz para com aquela mulher. Ao mesmo tempo, e não para por aí, Boaz também encoraja Ruth a desfrutar da companhia das suas servas e manter-se com elas. A ideia por trás aqui do termo fica com as minhas servas, no verso 8, é a mesma presente em Ruth capítulo 1, verso 14, para descrever que Ruth permaneceu com Noemi. Boaz está dizendo, portanto, cole nas minhas servas, não saia de perto delas. E mais, Boaz toma as medidas cabíveis para protegê-la do assédio dos trabalhadores, afirmando que eles não iriam incomodá-la nem a maltratar. Inclusive, o comentarista bíblico chega a dizer que por meio disso, Boaz está instituindo a primeira política anti-assédio sexual no local de trabalho registrada na Bíblia. Você pode colher e ficar tranquila, porque nenhum homem vai tocar em você. Nenhum homem vai maltratá-la. Nós observamos no final do capítulo 2, Noemi dizendo para Ruth o seguinte, fique lá, porque em outros campos podem abusar de você. Você fique lá, porque Boaz vai lhe dar a proteção necessária. O que é que nós percebemos até aqui? Há muito mais, mas até aqui. Boaz, por meio desse cuidado e proteção, está agindo como um homem. Como um homem deve agir. Boaz protege. Ele faz exatamente o que Deus disse que Adão deveria fazer ao colocá-lo no jardim. Cultivar e guardar. Distintivo masculino. Cultivar, nutrir e guardar, proteger o quê? Tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Mulheres, filhos, igreja, família, dentro da sociedade, os homens são responsáveis por cuidar, por nutrir, por fazer prosperar aquilo que Deus coloca em suas mãos, mas ao mesmo tempo proteger, guardar aquilo mesmo que o Senhor coloca à sua volta. Portanto, nós observamos aqui um retrato, é um livro que talvez as mulheres fiquem, caramba, vai expor Ruth, agora o pastor falar sobre as mulheres. Mas, irmãos, o quanto nós aprendemos sobre a verdadeira masculinidade nesse livro não está escrito. É um livro para homens e é um livro para mulheres. Ou é um livro para mulheres e é um livro para os homens também. Boaz é, de fato, um exemplo para todos nós. Dificilmente na Escritura nós observamos um herói, e Boaz aqui é um tipo de herói dentro do livro, mas um herói onde não se fale nada contra. Não há uma só linha nesse livro que fale mal sobre Boaz. É claro que era um homem com os pés de barro, assim como eu e você. Mas por que nós observamos o autor retratando dessa maneira? Porque Boaz é um retrato da recede, do amor, da graça, da bondade do próprio Deus para com o seu povo. Boaz é esse instrumento de graça, de amor, de benignidade para com Ruth e para com Noemi. E quem é Deus para nós? Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é o nosso protetor. Nós observamos que Boaz coloca esse aspecto diante de Ruth. Ele é como um escudo. Ele é aquele que se coloca diante de Ruth e a tem como a menina dos seus olhos. Uma de suas propriedades. E claro, ainda não é, mas ele já demonstra que é um homem amoroso. É um homem bondoso. É um homem protetor.
Portanto, é assim que Boaz guia o seu campo, é assim que Boaz guia os seus trabalhadores e é assim que Boaz lida com. Você percebe que nesse movimento aqui, não sei se você já conseguiu entender, mas Boaz é um Adão melhorado, é um Adão mais excelente. Adão levou sua esposa, ele não protegeu sua esposa, ele não protegeu, já começa aí, ele não protegeu sua esposa, ele leva sua esposa para um caminho mau, ele não estava cercando, não estava perto, não estava dando a orientação devida, não estava cultivando o relacionamento, não estava guardando. Mas Boaz, nós observamos o movimento contrário. Elimeleque parece-se com Adão. Elimeleque leva a sua esposa para Moabe, não protege o relacionamento dos seus filhos para com Deus, faz aliança com o povo estrangeiro, mas no caso de Boaz, não. Ele faz o movimento contrário, ele protege, ele é como um escudo, um retrato daquilo que Deus é para mim e para você. E por você. Quarto lugar, Boaz demonstra graça oferecendo encorajamento e consolo. Olha o verso 11. Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo que tens feito pela tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Ruth age com fé. Seu movimento de sair da terra de Moabe, ela parece aqui com Abrão. Séculos atrás, Abrão havia deixado sua terra, a terra do seu pai e sua mãe, para ouvir a voz de Deus. E Ruth está seguindo nesse mesmo caminho, demonstrando que ela é, de fato, uma mulher de fé. Verso 12. Que o Senhor recompense o que fizeste, e recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Boaz, nesse verso, está invocando Deus vivo para intervir em favor de Ruth, retribuindo o que Ruth fez com Noemi, com grande recompensa. Perceba, Ruth não fez as coisas almejando algo em troca, que Deus lhe desse algo em troca. Mas Boaz se coloca diante do Senhor pedindo que Deus dê graça, que Deus dê a Ruth aquilo que ela necessita por sua lealdade pactual com Noemi, pelo seu compromisso com Noemi. Segundo, Boaz invoca o Deus vivo para intervir em favor dela, dando-lhe abrigo. Aqui ele usa a imagem de Deus como uma ave que abre suas asas para a proteção de seus filhos indefesos. Esse abrigo, Ruth recebe de Deus por meio de Boaz. Boaz é de fato essas asas que Deus empresta para Ruth, para que ela seja protegida e cuidada. Verso 13. E ela disse, resposta de Ruth, que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Ruth reconhece que Boaz demonstrou graça a ela, dando-lhe consolo e encorajamento. A ideia por detrás aqui do termo consolo tem a ver com alívio de tensão. Ou seja, Ruth diz a Boaz que a graça dele trouxe-lhe repouso, trouxe-lhe refrigério. Ao mesmo tempo, Boaz trouxe-lhe encorajamento, ou seja, ele não apenas alivia o peso que estava sobre ela, mas também fortaleceu o coração de Ruth para continuar na caminhada. O que é que nós encontramos na pessoa bendita do nosso Senhor? Se Ruth diz isso sobre Boaz, Cristo é o verdadeiro e perfeito consolador, meus irmãos, das nossas almas. Se Boaz traz alívio momentâneo para a atenção de Ruth, Cristo faz algo infinitamente maior. Ele trata a raiz da nossa angústia, que é o nosso pecado e a nossa separação de Deus. Por isso, nós observamos um aspecto distinto dentro do nosso Senhor. Grandes homens já pisaram nessa terra, sim ou não? Sim. Grandes homens, Boaz foi um deles. Grandes homens já pisaram por essa terra. Homens com qualidades, homens que serviram ao Senhor, homens que consolaram, que encorajaram, que protegeram. E todos nós precisamos ser esses
aqueles que consolam, que encorajam, sim, é verdade. Mas nenhum dos grandes homens que já pisou nessa terra pôde dizer o que o nosso Senhor disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio, consolo, encorajamento. Nós encontramos de forma plena na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo nos convoca: venham. Se o fardo é pesado, se o fardo que o pecado coloca em seus ombros é pesado, encontre no meu jugo algo suave, algo leve. Cristo é a grande encarnação do consolo e do encorajamento de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós observamos também que Boaz demonstra graça oferecendo comunhão. Olha o verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molhe o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Comentaristas afirmam aqui, queridos, que pode haver um gap, um vazio de tempo entre os versos 13 e 14. Não foi imediatamente no movimento seguinte, mas pouco tempo depois, ou pode ter sido no momento seguinte, enfim, há essa discussão. Mas o ponto para nós é que Ruth é convidada para sentar-se à mesa com Boaz para comer do pão e molhá-lo no vinagre, chamado também aqui de vinagre de vinho, que era uma espécie de vinho passado, ou alguns vão dizer um tipo de molho, onde Boaz a convida a molhar o seu pão, demonstrando hospitalidade e comunhão. Nós precisamos entender também que no Antigo Oriente Médio, as pessoas não comiam apenas para satisfazer a fome ou para passar um tempo juntos. Convidar outros para comer à mesa tinha uma característica simbólica. As refeições eram organizadas pelos anfitriões como expressão da hospitalidade para celebrar ocasiões especiais. À mesa eram feitos acordos, por exemplo, acordos eram firmados, alianças eram firmadas, ideias eram expressas, eram trocadas ali, a comunhão era estabelecida, os laços estavam cada vez mais próximos, aproximados. Então, se você sentasse à mesa com alguém, estaria dizendo o seguinte: você tem comunhão para comigo. O que é que nós vemos, por exemplo, na pessoa bendita de Jesus, que sentou à mesa com diversos tipos de gente? Os fariseus olhavam e diziam aqui, ó, saiu um glutão, um beberrão, porque está sentando com o pecador toda hora. Ou seja, eles entendiam o seguinte: Jesus ele tem comunhão com esses pecadores, porque se assenta na mesa com eles. Aqui nós vemos Boaz sentado à mesa com os ceifeiros, o patrão, o senhor, sentado à mesa com os seus servos. Já revela que ele é um homem bom, que tem comunhão com os seus trabalhadores. E Ruth compartilha aqui, é convidada a partilhar da mesma mesa, do mesmo pão, do mesmo vinho. Isso denota comunhão. Meus queridos, nós observamos que em Cristo Jesus essa comunhão, a mesa encontra o seu cumprimento mais pleno. Se Boaz convida Ruth, uma estrangeira, para sentar-se à sua mesa, Cristo faz algo ainda mais surpreendente. Ele convida pecadores para terem comunhão com ele, e isso não era apenas algo simbólico no ministério de Jesus, era visível, era escandaloso. Nós estamos na mesa do Rei. Nós estamos na mesa do Senhor. O que é a mesa do Senhor, na ceia do Senhor, senão essa realidade de comunhão com Cristo e com o povo de Cristo, não porque nós nos aproximamos dele, mas porque ele disse: vinde a mim, pelo fato dele ter entregue a sua vida em nosso favor naquela maldita e sangrenta cruz, nos comprando para que possamos estar sempre perto dele, caminhando perto dele, em comunhão plena com ele. Queridos, o que Boaz faz visivelmente por Ruth é exatamente o que Deus faz por todos aqueles que se refugiam debaixo de suas asas em Cristo Jesus. Provisão, cuidado, amor, gentileza, consolo, encorajamento, nós encontramos debaixo das asas do nosso Deus. Agora, qual a resposta de Ruth
a tamanha graça destinada a ela. Olha o verso 10. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Você poderia fazer essa pergunta nessa manhã também. Por que, Senhor? O Senhor se importa comigo, sendo eu um pobre, miserável pecador. A graça de Boaz foi manifesta. Ruth reconheceu a sua condição falida, miserável. Isso acontece porque a verdadeira graça sempre assombra o arrependido. Quando nós conhecemos a nossa finitude, a nossa pecaminosidade, a graça de Deus estará diante dos nossos olhos, reluzindo cada vez mais. Por quê? Porque eu, porque você. Não há resposta a ser dada, senão porque Deus quis. Porque aprove a Deus demonstrar sua graça e o seu favor por mim e por você. Nós sabemos que não fizemos nada para merecer o favor de Deus. A graça que nos alcança é, portanto, surpreendente. A graça nos surpreende em todo o tempo, e louvado seja Deus por isso. Ela se coloca em atitude de adoração diante de Boaz, diante daquele Senhor, reconhecendo a sua graça. E assim deve ser o nosso relacionamento para com Deus em Cristo Jesus. Sempre de joelhos, sem orgulho, mas com humildade. O lugar mais alto que eu e você devemos estar é aos pés do nosso Senhor, aos pés do nosso Mestre, reconhecendo que tudo que nós temos vem graciosamente da sua mão poderosa e bondosa. Isso nos leva ao terceiro movimento do nosso texto. O fato de que sob as asas de Deus desfrutamos de uma viva esperança. Olhe comigo o verso 17. Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia recolhido e havia quase um efa de cevada. Estudiosos afirmam aqui que os resultados de um dia de trabalho no campo são surpreendentes aqui. Esse trabalho de Ruth, tá certo? Ruth recolheu e debulhou um efa, que era a unidade de medida conhecida na época, usada para produtos secos, especialmente grãos e farinha, totalizando essa medida aproximadamente 22 litros, certo? Muitos tinham isso como feito incomum por ser uma mulher, sem falar no fato de que Ruth precisou carregá-lo para casa. É isso que nos diz o texto no verso 18. Então ela carregou a cevada e foi à cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Os grãos que Ruth trouxe para casa provocaram uma conversa entre ela e a sua sogra. Noemi fica abismada aqui e pergunta: onde você colheu? Começa a fazer perguntas aqui. E ela afirma: bendito seja aquele que se importou contigo. Mas para sua surpresa, Ruth lhe diz que era Boaz, parente de seu esposo, parente de Elimeleque. Por isso ela diz no verso 19: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, no caso Ruth e Noemi, nem para com os mortos, no caso de Elimeleque. Noemi roga as bênçãos do Senhor para Boaz, porque ele demonstrou
benevolência. E aqui nós temos aquela palavra que consideramos no último sermão e que vai voltar outras vezes ainda nesse livro, que é um dos temas teológicos do livro de Ruth. A palavra recede aqui. Sai mais uma vez da boca de Noemi, agora não mais para descrever a Deus, mas para descrever Boaz. Boaz, portanto, é aquele que demonstra os atributos positivos de Deus: amor, misericórdia, amabilidade, graça, fidelidade. Porque os irmãos devem se recordar, recede não se traduz apenas por um termo específico. Recede é o que? É graça, é benevolência, é benignidade, é bondade, é amor. Não, é tudo isso. São todos os atributos positivos do nosso Deus, que Ele empresta, nos dá, sem esperar nada em troca. Então é isso que Boaz faz para com Ruth. É dessa forma que Boaz faz para com essas mulheres. Agora, a nível mais excelente, meus irmãos, foi Deus quem demonstrou tudo isso a elas, mas por intermédio de Boaz. Deus tem os seus instrumentos para demonstrar a sua graça e o seu favor para com cada um de nós. Irmãos, e como é bom saber que Deus demonstra sua graça para conosco através de outras pessoas. Você sabia que Deus ele pode abençoar você por intermédio de outras pessoas? Eu digo nesses termos porque há pessoas que não sabem receber nada. Há pessoas que não sabem receber, que têm dificuldade de receber. Senhor, dai-me isso. Deus vai lá, usa um irmão da igreja, está aqui, te abençoa dessa forma. E a pessoa, não, mas eu não quero, tem que ser... Não, Deus tem que me abençoar, mas só se eu conseguir trabalhar e conseguir o recurso. Não, abençoado. Só agradece. Levanta a mão para cima e só agradece o fato de que Deus usa irmãos, instrumentos, pessoas para nos abençoar. Deus fez isso com Ruth e Noemi por meio de Boaz. Há um pastor da comunidade cristã base, lá em Manaus, pastor Vitor, e dando uma olhada no Instagram dele ontem ou anteontem, ele foi aos Estados Unidos buscar o seu diploma do mestrado e um fato curioso aconteceu com ele. Ele comprou uma passagem de Dallas para Miami, nos Estados Unidos, para de Miami retornar em outro voo, outra companhia, para Manaus. Para surpresa dele, guichê, todo fechado. De embarque, né? Fez o check-in pelo celular, passou pelo QR Code em todo. Chegou, era a companhia Spirit, que havia falido. Ele havia feito o check-in naquela madrugada, e era amanhã, e 11 horas da noite, né? Ou seja, antes do check-in, a Spirit declarou falência, portanto. E ele conta um fato interessante para mostrar como Deus faz as coisas. Ele lá com a sua esposa, na porta de embarque, com a mão na cabeça, uma pessoa olhou assim, você não sabe o que aconteceu? Eu disse, não sei. A Spirit declarou falência ontem. Então todos os voos da companhia foram cancelados. Aquele grupo de pessoas está ali tentando as tratativas para comprar novas passagens. Vocês vão ter que comprar outra passagem em uma nova companhia aérea. Ele colocou a mão, ficou preocupado. Até que a pessoa disse assim, você vai para onde? Para Miami. Tá bom, eu vou comprar a passagem de vocês agora. Hã? Eu vou comprar a passagem de você, da sua esposa agora. Eu estou com as milhas aqui, vou comprar agora. Foi lá, para as passagens dele e da esposa. Quando Deus quer, não há quem não queira, né, meus irmãos? Esse é o ponto. Quando Deus quer, não há quem não queira. Deus ele tem os seus jeitos, sua forma de trabalhar, de nos abençoar, de prover. E isso para nós parece loucura. Loucura. Como nós vamos compreender isso racionalmente? Alguém que você nunca viu, que não é da sua nacionalidade, tratar você dessa maneira. Deus tem seus meios de trabalhar, Ele vai nos abençoando, demonstrando a sua graça para conosco através de outras pessoas. Seja esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Não espere apenas receber, mas dê também. Coloque-se diante do Senhor como instrumento vivo nas mãos dEle.
um instrumento gracioso para levar alívio, consolo e encorajamento para aqueles que estão ao nosso lado. O verso 20 é muito diferente aqui das declarações anteriores de Noemi. Se no final do capítulo 1 ela está amarga, agora ela parece que as coisas estão bem diferentes, né? Ela muda o tom porque ela está enxergando o cuidado pactual do Senhor para com ela. Ela viu a providência de Deus de forma mais clara e por isso ela alegra-se. Ela não parece mais aquela mulher amarga do capítulo 1, aquela mulher ranzinza, aquela mulher que está cega para os vestígios da graça de Deus que estão ao seu lado. Mas ela agora tem um novo ânimo. Ela deixou de ser amarga, pois reconhece que Boaz é um parente, é um dos seus resgatadores. E a palavra aqui é um outro conceito muito importante no livro de Ruth, é o conceito do resgate, do resgatador, da redenção. Essa palavra aqui é a palavra Goel em hebraico. Extremamente importante no livro de Ruth. Olhe, ele é um parentesco aqui. Ele tem um parentesco com Noemi. Esse resgate é um termo que denota isso, um parentesco que revela que um parente próximo é responsável pelo bem-estar de outro familiar enquanto ele está em apuros. Nas Escrituras nós vemos pelo menos 5 aspectos do papel redentor de um Goel, de um resgatador. Primeiro, se por conta da pobreza um familiar precisasse vender suas terras, um resgatador, ou seja, um parente, deveria comprar a terra para que a propriedade não saísse do clã, não saísse da família. Em segundo lugar, Goel, o resgatador, deveria manter a liberdade dos indivíduos no âmbito da família ao comprar de volta aqueles que se venderam como escravos por causa da pobreza. Acontecia muito isso, a pessoa perdia tudo e precisava vender-se como escravo, certo? Para pagar suas dívidas. Tanto ao resgatador que vai lá, paga a dívida e traz de volta o seu parente para a liberdade. Em terceiro lugar, ele executaria vingança contra alguém que ilegalmente tirou a vida de um outro familiar. Ele rastreava o executor e executava, portanto, a vingança. Quarto lugar, o resgatador, esse Goel, era responsável por receber dinheiro de restituição em favor de uma vítima de um crime que faleceu. Se alguém faleceu, um parente, e outra pessoa deve, o resgatador, portanto, iria lá buscar o recurso. E, quinto lugar, ele deveria garantir que a justiça fosse feita em uma ação judicial envolvendo um parente. Todos esses aspectos são baseados em uma pressuposição aqui de solidariedade por parte da família, o que naquela cultura era muito forte, a ideia do clã, a ideia da família, o fato de que quando um sofre, todos sofrem, quando um é ofendido, todos são ofendidos, quando um padece, todos, portanto, padecem. Esse costume de redenção foi concebido para manter a integridade, a saúde das relações familiares, mesmo depois que a pessoa tenha morrido. Agora, nenhum dos textos que esclarecem o papel do Goel, aqui do resgatador, fazem referência ao casamento com a viúva de uma pessoa falecida. Mas ainda assim, o papel do resgatador poderia entrar em cena no caso de uma viúva cujo marido havia morrido sem deixar descendência. Ele poderia, nesse contexto, inclusive, cumprir a lei do levirato, que nós vimos na última semana, e agiria como marido substituto do falecido. E esse entendimento nós não encontramos em outros textos da Bíblia, mas ele surge por conta do livro de Ruth. Qual o ponto aqui para nós, meus irmãos? Noemi, ela começou a desfrutar da esperança que só Deus pode nos dar. Ela desfruta dessa realidade e o seu semblante muda. A sua vida não é mais amarga, ela está agora alegre. Suas palavras demonstram isso. Seu semblante que outrora estava caído, agora mudou. Ela vislumbra um resgatador que lhe tiraria da condição de morte, da condição de miséria, e isso lhe dá alegria. A bondade de Deus, observe, a graça de Deus começa a curar o coração ferido de Noemi, trazendo para ela uma nova esperança. Ela deixa, portanto, de ser uma mulher amarga. A narrativa finaliza no capítulo 2 dizendo: então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também,
Seguirás de perto os meus ceifeiros até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo. E ela morava com a sua sogra. Esses versos são basicamente um resumo aqui do capítulo. Todo o tempo de colheita aqui, segundo comentaristas bíblicos, duraria aproximadamente 3 meses, né? Foi usufruído por Ruth nos campos de Boaz. Ela permaneceu ali, sendo abastecida, protegida e agraciada pelo seu senhor, por Boaz. O que é que nós aprendemos caminhando para o final? É assim que o livro de Ruth deixa de ser apenas uma bela história antiga e se torna um espelho do evangelho diante dos nossos olhos. Aquilo que Deus faz na vida de Noemi e Ruth não é um caso isolado, é um retrato do que ele sempre fez e continua fazendo, reverter histórias de perda em histórias de redenção. Nós precisamos crer nisso. E Deus é aquele que transforma cenários ruins, histórias ruins para a sua glória. Noemi voltou vazia. Ruth saiu marcada pela perda, pela viuvez, pela exclusão, e, no entanto, Deus estava escrevendo algo maior do que elas conseguiam enxergar. Perceba que Noemi e Ruth aqui, meus irmãos, formam um retrato da igreja. A partir de agora, nós não sabemos mais onde começa Noemi e onde começa Ruth, porque as histórias aqui se conectam de modo profundo. Elas representam um povo que foi esvaziado, quebrado, sem recursos em si mesmo, mas que é alcançado pela graça de Deus. Um povo que não tem direitos naturais, mas que recebe tudo por favor e merecido. Um povo que encontra abrigo não em si, mas no seu Senhor, em outro. Por trás de cada detalhe, campo, por acaso, o favor inesperado, a proteção silenciosa estava na mão da providência de Deus, conduzindo tudo para a redenção. E é aqui onde o evangelho brilha para nós. Você acha que a sua história começou quando você levantou a sua mão e decidiu por Cristo? É muito pouco nós pensarmos assim. A nossa história de redenção começou há muito e muito tempo atrás, na história de Deus. Deus estava cuidando e trabalhando do seu povo desde a eternidade, desde os primórdios, e essa realidade, a realidade de redenção, ela faz sentido para nós hoje e agora, no tempo e no espaço. A providência de Deus guiou, cuidou de cada etapa, de cada movimento da história, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui sentados, cantando, adorando a Deus, ouvindo a porção da palavra de Deus, porque é assim que é, a mão do Senhor nos guia em todo o tempo, meus irmãos. Nós somos como Ruth, Noemi, estrangeiros, vazios, sem direito, sem esperança em nós mesmos, mas Cristo nos acolhe. Ele nos convida à sua mesa, Ele nos cobre com suas asas. Ele não apenas supre nossas necessidades imediatas, Ele garante a nossa herança eterna. Cristo tem recursos, assim como Boaz tem recursos, mas Boaz aqui não usa seus recursos em seu benefício próprio, assim como Cristo não faz absolutamente nada em seu próprio benefício. Nós não lemos uma sequer linha dos evangelhos que aponte o fato de que Cristo fez algo para o seu próprio benefício. Pelo contrário, Ele sempre faz as coisas em benefício do seu povo. A pergunta que fica é: onde você está nessa história? Você ainda está tentando sobreviver nos campos da vida, carregando a sua própria miséria, o seu próprio pecado, a sua própria escassez? Ou você já encontrou refúgio sob as asas do Redentor? O convite do Evangelho para nós nessa manhã, para você, é claro: venha a Cristo. Aproxime-se, sente à mesa, receba do pão, descanse sob as suas asas, porque nele e somente nele a nossa história é reescrita. Tem muita gente tentando reescrever a história, a sua própria história, com a sua própria mão, com a força do seu braço. Não.
Você não consegue. É preciso que Deus, em Cristo Jesus, mude a sua história. E aquilo que antes era vazio, torna-se-á pleno. Aquilo que era perda, se torna herança. Aquilo que é morte, torna-se vida. E assim como Deus restaurou Noemi e Ruth, Ele restaurará plenamente todos aqueles que pertencem a Cristo. E essa é a nossa maior esperança, meus irmãos. Nós precisamos confiar nessa verdade, na realidade do Evangelho. 3 aplicações e com elas eu finalizo a minha fala nessa manhã. Primeiro, sejamos canais de bondade na vida de outros. Assim como Boaz foi instrumento de Deus para abençoar Ruth, os cristãos são chamados a ser canais da bondade divina, tratando a todos, especialmente os de perto, mas também os vulneráveis, com honra, generosidade e proteção. A Escritura também nos ensina um princípio aqui. Perceba, os senhores, os ceifeiros, não deveriam dar de mão beijada as espigas para os mais vulneráveis. Existia uma política, existia uma cultura. E dessa cultura existia o quê? Trabalho. Certo? Trabalho. Paulo vai dizer, aquele que não trabalha também não é para comer. Então, trabalho é algo que está dentro do aspecto criacional. Então, nós precisamos identificar isso nas pessoas, perceber o valor que dão ao trabalho, o quanto estão labutando, almejando, né, por meio, claro, do seu esforço diário, do suor, do seu rosto, conquistar as suas coisas, enfim, claro, única e exclusivamente debaixo da graça de Deus. Mas na medida que nós observamos assim, nós precisamos ser canais de bênçãos. Usar aquilo que nós temos para servir. Nossos recursos não são nossos recursos. São recursos de Deus. E nós, pelos recursos que Deus tem nos confiado, precisamos abençoar outras pessoas também. Com generosidade, com amor, com graça. A uns Deus dá uma porção maior, a outros uma porção menor. Mas nós devemos sempre servir uns aos outros, esse é o ponto. E ser canais de bondade na vida de outras pessoas. Boaz usa tudo que ele tem para abençoar Ruth e Noemi. Segundo, confie na providência de Deus. Confie na providência de Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Nem sempre Deus vai agir, meus irmãos, de forma extraordinária, conforme eu disse há pouco na história do pastor Vitor e a sua esposa no aeroporto em Dallas. Nem sempre vai ser dessa forma, mas Ele nunca deixa de agir. Ele nunca deixa de agir. Por vezes podemos não compreender ou enxergar, mas Deus nunca deixa de agir. Então confie na provisão, confie no fato que Deus está guiando a história sempre para o nosso bem, para a nossa alegria e para a glória do seu santo nome. Em terceiro lugar, busque refúgio em Deus, não em falsas seguranças. Ruth deixou Moabe um lugar de aparente segurança para confiar em Deus. Muitos hoje ainda estão presos em Moabe, em sua segurança financeira, em sua estabilidade emocional, querendo controlar a sua vida, mas perceba, tudo isso é muito frágil. Segurança real nós não encontramos na nossa conta bancária, que hoje está no azul e amanhã estará no vermelho. Segurança de verdade só existe debaixo das asas de Deus. Nós somos como a menina dos olhos de Deus, que Ele protege, que Ele cuida, que Ele ama e que Ele governa. Que Deus aplique essa palavra à nossa mente e no nosso coração.